Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer a história e as memórias de Renato de Paula, diretor do Centro Paula Souza, a ETEC, professor Jardir Salles, aqui em Porto Ferreira. O Renato é professor, hoje diretor da ETEC, professor Jardir Salles, nascido em Porto Ferreira, tem 49 anos e é uma pessoa que gosta muito de trabalhar e é aquilo que gosta de fazer. Eu sou nascido em Porto Ferreira, comecei a estudar lá no prédio do Alcides Salzano, como muita gente daqui de Porto Ferreira começou, né? Depois do prédio do Alcides Salzano, já com 6 anos de idade, entrei na antiga professor José Gonço, e no José Gonço entrei em 1976, fui aluno da professora Geni Mortari, fui aluno também do professor Jardir Salles. Hoje a nossa escola, a ETEC Professor Jardir Salles, leva o nome dele, a escola que eu sou diretor, e de lá continuei estudando, fiz a faculdade de administração em São Carlos de 94 a 97, a SER. Também estudei 2 cursos de pós-graduação, terminados há algum determinado tempo, e também tenho, além da trajetória acadêmica, também tenho a minha trajetória profissional. Comecei a trabalhar em Porto Ferreira com 13 anos, fui funcionário da Autopeças Dirna, do senhor Cláudio Mariano, aprendi a trabalhar como funcionário do Cláudio Mariano na Autopeças, depois segui para outras empresas também, fui funcionário do Hospital Dona Balbina, na parte do plano de saúde. No hospital trabalhei de 2008 a 2013, entrei para trabalhar na parte comercial do plano de saúde, onde não só dentro do plano de saúde, mas tive a chance de trabalhar um pouco na administração do hospital, onde aprendi muito com pessoas que já trabalhavam lá durante um bom tempo e também com os médicos no trato com a saúde. Foi um lugar de muita importância, onde aprendi a dar uma visão diferente para as pessoas, que muitas delas tratavam de pessoas doentes, que estavam às vezes em tratamento de saúde, e outras que estavam passando por um momento na vida que precisavam de um cuidado e depois voltavam à vida normal delas. Então eu aprendi muito durante quase 5 anos naquele local que foi o Hospital Dona Balbina. Paralelo a isso, entrei na ETEC Professor Jardir Salles como professor, depois me tornei professor, continuei como professor coordenador, depois de um determinado tempo passei no concurso para direção e hoje sou diretor da ETEC Professor Jardir Salles. Fui catequista durante 16 anos na Igreja Nossa Senhora Aparecida. Pelos padres pelo qual eu passei na igreja sempre dizem que quem é catequista não deixa de ser catequista e continua, né? Então eu acho que eu comecei a parte pedagógica minha não numa escola, mas na igreja. E muito do que eu aplico hoje na escola, o bom contato, o bom relacionamento, o contato professor-aluno, professor e a parte administrativa da escola, eu acho que eu comecei na igreja, né? Também na vida social em casa com meus pais e depois amigos, mas depois na igreja e agora na escola, tentando ter sempre um bom relacionamento, um bom resultado, para que as pessoas tenham paz e harmonia onde elas estão. Como sou nascido em Porto Ferreira, tive a possibilidade de ver a mudança dela ao longo desses anos. Como disse para você, tenho 49 anos e quando criança a cidade era totalmente diferente. Meu pai me levava às vezes para brincar lá na bacia do Rio Santa Rosa, mas aí foi até determinada idade, depois fiquei sócio de clubes da cidade e mudou o meu local de passatempo, meu local de lazer, né? Também vi a cidade mudar
O ramo dela anteriormente era o ramo moveleiro, hoje continua sendo, mas não é mais o forte da cidade. Vi a cerâmica crescer, a cerâmica a se aprimorar, a ter um bom resultado, a não ser mais empresas familiares que na década de 80, as empresas que se estabeleceram aqui em Porto Ferreira, que eram as cerâmicas e que hoje é um bom ramo econômico de Porto Ferreira, eram familiares. Hoje não são só familiares, são empresas dirigidas por profissionais de administração que trazem um bom resultado para Porto Ferreira, um resultado econômico. Hoje temos o circuito de cerâmica e decoração, onde tem mais de 300 lojas instaladas. Eu cresci e estou amadurecendo, a minha vida vai passando e eu vou vendo Porto Ferreira crescer com qualidade. Estou vendo e sou feliz com o que a cidade tem de trajetória. Ela vai crescendo, vai melhorando, vai se ajustando. Vejo também, hoje estou na ETEC, como disse para você, e a ETEC está crescendo. Até há pouco tempo, depois, com 10 anos de instalada em Porto Ferreira, até há pouco tempo, pessoas diziam que não conheciam a ETEC. Então, hoje, há jovens de várias cidades, de várias escolas de Porto Ferreira disputam uma vaga todo ano no vestibulinho da ETEC. O resultado é muito bom, porque nós recebemos alunos da cidade toda e quando eles terminam o curso, eles têm uma trajetória profissional, têm uma trajetória educacional ou ao mesmo tempo trajetória profissional e educacional se juntando e demonstrando que tem um bom resultado. E isso nos deixa muito feliz. Eu fui aluno do professor Jadir, fui aluno da professora Geni Mortari. A professora Geni Mortari foi a minha primeira professora, a professora do pré-primário, a professora que estendia a mão para os alunos, que tinha um olhar muito carinhoso e conversava sempre com muita educação. Então hoje nós falamos assim que o professor tem que ter um olhar, mas isso não é de hoje. Isso é de muitos anos atrás. Então, o bom relacionamento meu com a escola começou com quem? Com a professora Geni Mortari, em 1976. É claro que eu tive professores anteriores a ela, mas a professora Geni marcou muito. Também o professor Jadir, que hoje eu trabalho na ETEC, professor Jadir Salles, e que leva o nome desse professor tão educado, tão dedicado, uma pessoa profissional que fez da pedagogia, da escola um local melhor, não só para ele, mas para os alunos que trabalhavam com ele. Eu lembro quando ele entrava na sala de aula, a primeira coisa que ele fazia: gente, vamos arrumar as carteiras pelo alinhamento do piso. Então, de lá para cá, ele já trazia, na sala de aula ele trazia já um senso de organização, um senso de ordenação, mas de que maneira? De uma maneira tranquila, de uma maneira educada. Um professor que olhava para os alunos e brincava com eles, cada aluno ele tratava de uma maneira diferente, mas de acordo com o que ele tinha uma empatia, ele tinha uma sintonia com os alunos. Ele conseguia trabalhar das 7 da manhã até o final do expediente com um tom sereno de educação, profissionalismo, e foi assim que durante 2 ou 3 anos, enquanto eu tive aula com ele, que nós tivemos um bom resultado, em sala de aula, na vida social e profissional, por causa dele. Então o professor Jadir marcou muito também. Isso é importante para mim até hoje. Tem muitos outros professores que eu passei pelas salas de aula, que me ministraram aula, mas a professora Geni Mortari e o professor Jadir marcaram muito a minha vida. Como eu falei para você agora há pouco, Porto Ferreira é uma cidade ordeira, de pessoas trabalhadoras. Nossa cidade tem mais de 60 bairros. Então eu espero que para um futuro de Porto Ferreira e em administração, aquela frase começo, meio e fim não existe mais. É começo, meio e sempre. Então, no meu objetivo, eu espero que Porto Ferreira tenha um crescimento ordenado, que os trabalhadores tenham empregos de qualidade,
que os jovens tenham a possibilidade de terem instituições, assim como a ETEC, professor Jadir Salles, na qual eu sou diretor hoje e também atuei e vou voltar a atuar como professor, que tenham naquele local um ponto de referência, mas não só esse local, todas as escolas sejam vistas como ponto de referência para um jovem que queira buscar um futuro de qualidade, né? E que Porto Ferreira cresça e tenha sempre um resultado positivo para a sua população, porque uma cidade, assim como eu aprendi na catequese que uma igreja é igreja por causa das pessoas que lá estão, porque igreja é povo reunido e não só uma estrutura, uma cidade é uma cidade, não por causa da estrutura só que oferece, mas por causa do povo. Mas nós vemos que uma cidade é uma cidade devido ao conjunto, povo, estrutura e qualidade do local. Então eu acho que tudo se converte em resultado positivo quando o povo é ordeiro, o povo é focado, o povo tem paz e harmonia e o local onde eles estão oferece isso. Então você se sente em paz quando a cidade oferece e o povo aproveita e reconhece. A educação é uma base para tudo. Embora a educação eu entenda e aprendi e vivi isso, a educação começa em casa com o pai e com a mãe. Naquele momento, no lar, é o primeiro contato pedagógico que tem através do amor e o relacionamento familiar, mas depois se estende à escola, né? A educação é base para um bom relacionamento, base para entendimento, e eu entendo que a educação, agora com o desenvolvimento das competências socioemocionais, tem a trazer um futuro para os jovens e qualidade de entendimento. Você, para ser feliz, muitas vezes não precisa ter dinheiro no bolso. Se você for educado, tiver um bom entendimento, você consegue resultados na sua vida. Muitas vezes o meu pai dizia, e muitos amigos mais experientes que eu dizem: você não precisa ter dinheiro, você precisa ter nome. E esse nome se constrói com o quê? Com comportamento, com um olhar diferenciado. Muitas vezes o seu olhar diz o que você pensa. Então, se você é uma pessoa educada, você pensa para falar, você ouve, você responde pensando no melhor. Então, a educação envolve muita coisa. É um conjunto de resultados positivos com aplicação de amor, de capacidade de pensamento, de falar na hora certa a coisa certa para a pessoa certa, às vezes deixar de falar o que tem que ser falado naquele momento para falar de uma maneira mais tranquila e correta num outro momento, mas não deixar para depois. Então, eu acho que a educação é um conjunto de qualidades que a pessoa não constrói só na escola, não constrói só em casa. Ela constrói no convívio social com muitas pessoas e aí ela tem uma base sólida. Um exemplo que eu me lembro muito bem, que é de televisão e de cinema, é o Sr. Miyagi. A gente não via do Karate Kid, a gente não via ele rico, mas ele tinha comportamento e tinha qualidade no ensino e o jovem que aprendeu com ele, aprendeu com qualidade. Isso eu vejo, a educação, eu acho que ela constrói o caráter e o resultado de vida de um ser humano. Eu gostaria de enviar uma mensagem para os jovens de Porto Ferreira, para que buscassem sempre o melhor, se não às vezes numa entidade de ensino, numa escola, mas que buscassem desenvolver sempre suas competências de bom relacionamento, de bom desenvolvimento profissional e social em qualquer lugar que eles estivessem, seja no clube, seja na escola, seja no convívio da igreja, assim como nós falamos anteriormente. É importante que tenha-se um bom relacionamento, um bom entendimento de toda e qualquer situação para que tenha um resultado positivo. Eu gostaria de deixar essa mensagem para os jovens e para os pais também. Se aproximem de seus filhos, ouçam o que eles têm a dizer, perguntem no final do dia o que aconteceu na escola, como foi seu dia, que é através da aproximação e do bom contato que nós conseguimos ter um bom resultado na nossa vida.